Atenção porque vai começar a aula de inglês. Hello, pessoal! Boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje nós iremos começar a nossa aula 6 de inglês, depois das avaliações aí. Espero que todo mundo tenha se saído bem, né, nas avaliações, conseguido uma boa pontuação, respondido direitinho as questões. E vamos lá iniciar nossa aula, porque tem muito assunto aí, muita coisa para aprendermos hoje. Nós vamos hoje direto para o nosso conteúdo, porque lembra que a gente sempre traz aquela frase do dia, porém nossa frase do dia hoje vai ficar para o finalzinho da aula, tá certo? Hoje eu quero começar com vocês logo o nosso conteúdo. O assunto de hoje é sobre as conjunções e advérbios. Eita, o que é isso, hein? Vamos lá aprender, vocês vão saber, pode ser algo difícil, né? Você olhar esse nome aí, mas não é não, tá certo? Vocês vão ver que é algo bem simples e que dá para todo mundo aprender bem direitinho. Primeiro, vamos entender o que é uma conjunção. Não é porque não adianta eu mostrar aqui para vocês as conjunções sem vocês entenderem o que é isso. Por isso que eu coloquei aí em português na sala de inglês, mas eu coloquei aí em português porque vocês precisam saber o que é em português para poder saber em inglês, tá certo? E o que é uma conjunção? Conjunção significa uma ligação. Então, é uma ligação, união, uma junção, tá certo? É gramaticalmente de uma palavra invariável que tem uma função de ligar, como eu já disse. Então, essa conjunção, ela vai ligar uma frase, uma oração, a outra, tá certo? Então, ela liga uma oração a outra. Liga duas frases, mais ou menos assim, né? Estou falando dessa forma para que vocês entendam melhor. Mas ligam duas orações, uma oração a outra, tá ok? E elas têm um valor gramatical, o mesmo, tá certo? E alguns exemplos aqui para vocês verem também. Olha o exemplo aí. Faz sol, mas está frio. Então, essa palavra mas é a nossa conjunção, tá certo? Ela fez uma ligação da primeira palavrinha aí, da primeira parte da frase com a segunda. Faz sol, eu poderia dizer assim, né? Faz sol, está frio. Vocês entendem que dá para entender, né? Vocês compreendem que dá para entender o que eu estou dizendo. Porém, quando a gente coloca uma conjunção, fica de fácil compreensão entender as frases. Então, quando eu digo faz sol, mas está frio, é melhor para vocês entenderem do que falar sem esse mas. Comprou pera e mamão. Então, essa palavra e é nossa conjunção. Ela ligou a palavra pera e mamão, né? Para ficar uma frase só e ter um sentido melhor. Eu poderia falar comprou pera, mamão. Vejam que fica estranho, né? Então, eu preciso colocar essa nossa conjunção. Então, vocês estão vendo que é bem mais comum do que a gente pensa, essas conjunções, vocês usam sempre. E temos vários tipos de conjunções, tá certo? A conjunção pode ser explicativa, adversativa, de conclusão, alternativa. Eu vou mostrar algumas classes aqui para vocês entenderem bem direitinho. E agora em inglês, né, como eu já tinha dito, lá foi em português a nossa explicação para que vocês pudessem entender, mas agora em inglês, tá certo? Vejam, tem uma frase aí. He waited for Mary. Primeira parte da frase. Ele esperou por Mary, né? Que seria Maria em português. E aí, temos um ponto e a outra continuação. She didn't show up. Então, nós temos a segunda parte da frase. Vejam que a primeira frase de cima, eu vou traduzir aqui para vocês entenderem o que é que está dizendo. Ele esperou por Mary, por Maria, por exemplo. Ela não apareceu, ok? Aí vejam que são duas frases separadas. Mas se eu quero juntar essas frases, eu vou colocar a nossa conjunção. Olha aí a nossa conjunção que vai fazer a ligação da frase, a primeira frase com a segunda. Em vez de colocar aquele ponto ali, eu coloco uma vírgula, depois da primeira oração, e coloco a nossa conjunção e o restante da frase, a outra frase que a gente quer, a segunda oração. Então, olha como a frase ficou. Ele esperou por Mary, por Maria, mas, but, essa palavrinha aí significa mas, ela não apareceu. Vejam que fica melhor nossa frase, fica mais estruturada. Então, é importante sempre usarmos as conjunções também, sempre que possível também nas nossas frases.
E agora eu vou mostrar para vocês algumas. Como eu disse para vocês lá, tem vários tipos de conjunções, tá certo? Eu trouxe aqui para vocês algumas que são mais conhecidas. A primeira é a palavrinha and, A-N-D. Significa e, ok? Lembra que a gente viu aquele exemplo, né? Comprou pera e mamão. Então, esse i é o nosso and. E ela é uma conjunção adicional. A gente está adicionando uma coisa e outra. Estou falando que eu comprei pera e mamão, maçã e uva. Então, vocês concordam comigo que é algo que está adicionando. E ela indica, né, como eu já falei, uma adição de informações à frase. Tem um exemplo aí também para vocês, ó. Ela visitou Los Angeles, né, uma cidade, e Nova York. Então, New York em inglês. E nós temos a conjunção e, para ligar uma cidade com a outra. A próxima conjunção, o but, que eu já tinha mostrado no exemplo do slide anterior. Ela significa mas, ok? Não é o mais com i, não. Mas. E tem uma ideia de uma conjunção adversativa, né? Uma ideia de contrário, algo contrário, tá certo? Ou seja, uma ideia oposta. Então, quando eu digo para vocês assim, eu gostaria de viajar, como tem aí, mas não tenho dinheiro nenhum. Olha aí. Então, eu queria viajar, né? Mas eu não tenho dinheiro. Então, esse mas é nossa conjunção. Ela traz uma ideia oposta, uma ideia adversativa, ok? A próxima, or, O-R, bem curtinha e fácil também, né? Ela é traduzida como ou. Então, ela tem esse significado de ou. E é uma conjunção alternativa. Como assim alternativa? Porque ela vai indicar uma ideia de alternância. Vamos para o exemplo para ficar mais claro para vocês? Vou falar em inglês e depois em português. Tem assim, ó. Are they brothers or cousins? Seria esse nome aí. O que é que eu disse? Eles são irmãos ou primos? Então, eu estou fazendo uma pergunta, né? Eles são irmãos ou primos? E aí, essa palavrinha ou é o nosso or em inglês, O-R, e traz uma ideia de alternância. Eu estou falando irmão ou primo? Se eu digo para vocês casa ou apartamento, escola ou casa, por exemplo. Então, quando eu falo esse ou, é uma ideia de alternância, ok? Não esqueçam. Então, lembrem também do significado dele. A próxima é a conjunção so, muito usada em inglês também. E ela tem uma ideia de então. Ela significa então, por isso. E é uma conjunção conclusiva. Quando a gente já está no finalzinho da nossa fala, que nós queremos dizer então, aconteceu isso e isso, tá? Estamos contando uma história e aí a gente vai falar, então eu fui para casa, então eu saí, enfim. Tem essa ideia de conclusão. Tem um exemplo aí para vocês. Vou ler em português para que vocês já possam entender aí. Você sabe que eu estou prestando atenção no professor. Então, pare de falar comigo. Então, veja que a pessoa está dizendo, eu estou prestando atenção no professor. Então, ela já está concluindo a fala. Pare de falar comigo. Então, vejam que essa conjunção muito usada também. So, ok? Não esqueçam. A próxima é a nossa conjunção if. if. Muito fácil também. E ela significa o quê? Se. Então, ela é uma condição. Vocês concordam comigo que se eu falo para vocês, eu vou viajar se eu tiver dinheiro. Então, esse se é uma condição, né? Eu só vou viajar se eu tiver dinheiro. Então, existe uma condição para poder viajar. Eu tenho que ter dinheiro. E aí, nossa conjunção em inglês, a palavrinha se é o with, ok? Olha aí o exemplo, né? Um pouco parecido com o que eu dei. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa. Então, se eu tivesse, eu compraria. Então, vejam que expressa uma condição. A outra é a conjunção because, ok? E ela pode ser traduzida como porquê. Então, o porquê já está dizendo, né? O porquê é usado para quê? Para dar uma explicação. Então, quando você quer explicar alguma coisa, olha o exemplo para vocês. Não fomos à praia porque estava chovendo. Então, é uma explicação de não ter ido à praia. Estava chovendo, por isso que não foram, tá certo? Então, lembrem disso aí também.
E agora, no início eu falei para vocês que o nosso assunto era sobre as conjunções e os advérbios. Existem muito mais tipos de conjunções, como eu mostrei para vocês, né? Outras conjunções, na verdade. Porém, eu trouxe algumas bem conhecidas. Mesma coisa com os advérbios. Em inglês a gente fala adverbs, ok? E eu trouxe aqui para vocês alguns também que são mais conhecidos, porque existem vários. Vocês vão ver aqui, no exemplo, na tabela que eu vou mostrar, que existe um monte. Mas eu trouxe alguns para vocês. E o que é o advérbio? Da mesma forma que a gente entendeu que uma conjunção é uma palavra que vai fazer uma ligação, vamos entender o que é o advérbio? O advérbio são palavras que dentro de uma oração, elas têm o poder de modificar o verbo, ou adjetivo, ou outro advérbio. Então, ela é uma palavra que pode modificar um verbo, um adjetivo, aquilo que vai dar uma qualidade, ou o próprio advérbio, tá certo? Geralmente, a gente pode falar que ele vem junto ao verbo, adjetivo, tá certo? E aí tem a palavra, tem a explicação para vocês também. Mas nunca o substantivo. Então, ele não vem para modificar o substantivo. É sempre o advérbio, um adjetivo ou um verbo, ok? E eles são usados para dar mais precisão à frase que está sendo dita, ou seja, fornecer para nós mais informações sobre o que está sendo passado, comunicado. Então, olha o exemplo aqui para vocês entenderem bem direitinho e não esquecer o que é esse advérbio. Tem aí na imagem para vocês, ó. Na frase para vocês, na verdade, desculpa. I practice physical exercise. Tá falando o seguinte. Eu pratico exercício físico. Mas, vamos ver uma frase com o advérbio. A gente viu aqui a primeira frase sem um advérbio. Ela não tem um advérbio nessa primeira frase. Porém, a segunda, ela já tem um advérbio. Vamos entender que advérbio é esse? Ó, mesma frase. I practice physical exercise every day. E tá dizendo o quê? Eu pratico exercício físico todos os dias. Então, esse advérbio, ele significa todos os dias. Esse que está marcado aí para vocês. Então, agora vocês conseguiram entender o que é um advérbio. Lembra que na explicação que eu dei do advérbio, ele é um tipo, né, uma classe, que vai nos fornecer mais informações sobre o que está sendo dito. Na primeira frase, eu só falei que eu pratico exercício físico. Mas na segunda, eu falei quando eu pratico. Todos os dias. Então, é uma informação a mais que está sendo passada para vocês. Então, isso é o advérbio. E olha pra cá, não se assustem, tá certo? Eu sei que tem muitos advérbios aí. Tem advérbio de tempo, de lugar, de intensidade, de maneira, de modo. Então, existem muitos tipos de advérbio. De advérbios. Vocês aprendem isso em português, na verdade. Porém, eu não trouxe todos aqui, porque é muita coisa também, né? A gente ia passar a tarde inteira, só falando dos advérbios. Mas vocês vão aprendendo. A partir dos anos também, das aulas, vocês vão conhecendo mais advérbios, tá certo? Eu trouxe alguns para mostrar a vocês os que são mais utilizados também. Para quando vocês verem uma frase, um texto, ó, você já sabe que advérbio é aquele, porque ele é bem utilizado. E aqui eu trouxe para vocês um advérbio de frequência, frequency. Então, lembra que aquele que nós vimos every day, né, todos os dias, é um advérbio de frequência também. E esses aqui que eu trouxe para vocês agora, que vocês estão vendo aqui na imagem, também são de frequência. O primeiro aí, always. Ele significa sempre. Então, se eu digo para vocês também, né? Eu sempre estou em casa. Então, esse advérbio a gente poderia usar na frase. Eu não estou dizendo só que eu estou em casa, estou dizendo que sempre estou. Então, a informação a mais que eu estou dando para vocês é o advérbio. O outro, never. Esse aí vocês conhecem, já trouxe algumas frases para vocês, nos nossos assuntos. Significa o quê? Nunca. E por último, sometimes. Sometimes, que significa às vezes. Então, se eu digo para vocês, às vezes eu vou a Caruaru. Então, não é sempre, não é nunca, é às vezes. É um advérbio de frequência. Advérbio de place. Não sei se alguém sabe o que é place. Esse nome significa lugar. E o advérbio de lugar, nós temos quais? Here, esse em vermelho aí, significa aqui. O outro aí, que tem um palhacinho, né? Significa lá.
Em inglês nós falamos there. Desse jeito, tá certo? Vou repetindo aí para aprender. Então, aqui é um advérbio de lugar, tá certo? Porque se eu falo para vocês, eu estou aqui. Eu estou dizendo onde é que eu estou nesse momento. Mas se eu digo para vocês, eu estou lá. Então, eu estou dizendo para vocês onde é que eu estou localizada, tá certo? É um advérbio de lugar. E nós temos o de time. O que é time? Vocês sabem? Tempo. E tempo a gente tem esse primeiro, yesterday, que significa ontem. Temos o amanhã. Olha como é amanhã. Aí ao lado do que nós vimos que significa ontem. Tomorrow. Tomorrow é amanhã. E agora, como é que eu falo agora? Estou assistindo aula agora. Nós falamos now. N-O-W. Muito fácil também. E esses são os advérbios também, pessoal. Nossa aula de hoje foi sobre esses dois assuntos, as conjunções e os advérbios. Eu espero que vocês tenham conseguido entender bem direitinho aí. Caso fique alguma dúvida, volta um pouquinho o vídeo, assiste novamente, porque eu sei que vai todo mundo aí responder os exercícios agora, sabendo de tudo, não é verdade? E é isso. Nossa frase do dia agora, lembra que eu falei que vai ser para o final, né? Foi para o final da nossa aula. E ela vai trazer vai falar para nós algo muito importante, desejar algo muito importante que vai acontecer no domingo. Vocês sabem o que é que tem domingo? O Dia das Mães. Então, eu quero desejar para as mãezinhas de vocês, e vocês já podem falar para elas em inglês, tá certo? Como é Feliz Dia das Mães. Então, aprende aí para falar em inglês para elas. Mesmo que ela não entenda, mas ensina ela como é. E vamos lá aprender para nós concluirmos nossa aula. O nome Feliz Dia das Mães, nós falamos da seguinte forma. Happy Mother's Day. Desse jeito. Então, espero que vocês tenham entendido. E vai significar Feliz Dia das Mães. E é isso que eu desejo para todas as mãezinhas dos nossos alunos. Um Feliz Dia das Mães. Aproveitem. Deus abençoe vocês. Até a próxima aula. Bye, bye.